Cara, o Brasil já viveu muita coisa, mas um importante marco de mudança foi a proclamação da República, e com isso, a República da Espada. Seja um palio de lustres dobrado sonhar. Pois é, a República da Espada foi um período que durou de 1889 até 1894, que ocorreu após o golpe do tão famoso Marechal Deodoro da Fonseca, que destituiu o Dom Pedro II do poder. O governo de Dom Pedro durou cerca de 49 anos, sendo assim ele é o governante que passou mais tempo ao comando do Brasil. Mas nem todos esses anos foram de glória. Nos últimos 20 anos de seu governo, ele teve um clima de insatisfação no seu governo, por causa da participação do Brasil na Guerra do Paraguai. E isso gerou uma insatisfação, principalmente da elite cafeeira do Oeste Paulista, do Exército e da Igreja Católica. Também, depois disso, teve toda uma questão da formação de partidos como o PRP, a questão dos escravos, dos indígenas, do federalismo, do positivismo, mas isso é assunto para outro vídeo, porque agora é hora de falar do golpe de 1889. Bem, segundo o intelectual Aristides Lobo, a República deveria ser proclamada pelo povo, como ocorreu na França, mas no Brasil não foi bem assim. Aqui a República foi proclamada pelo Exército, com o apoio dos cafeicultores do Oeste Paulista. E isso gerou muitos comentários, como o do francês Caute, que estava de passagem pelo Brasil, e ele afirmou: "O Brasil não tem povo". Após isso, em 15 de novembro de 1889, assumiu ao poder uma junta militar de caráter provisório, chefiada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E uma de suas primeiras medidas foi a transformação do país em uma república federalista, baseada no sistema dos Estados Unidos. Outra de suas medidas foi a transformação do nome do país para a República dos Estados Unidos do Brasil. E outra de suas medidas foi a transformação das províncias em estados, o que deu muito mais autonomia a eles. Seja um hino de glória que fale de esperança. Foi na Constituição de 1891 que o presidencialismo passou a ser a estrutura principal do governo, junto com os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Agora, falando um pouco sobre a votação. Não era mais necessário ter uma renda mínima para votar. O voto passou a ser aberto, o que é muito importante para quando a gente for ver a República das Oligarquias, e também o voto passou a ser masculino. Mas isso era apenas 20% da população, e as outras 80% ficavam sem votar. A Constituição previa que a primeira eleição seria feita de forma indireta, já as seguintes poderiam ser feitas de forma direta. Foi aí que Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito o primeiro presidente do Brasil, com seu vice Floriano Peixoto. O governo do Marechal foi repleto de problemas políticos e econômicos. Na economia, ele teve problemas com a política do encilhamento, arquitetada pelo ministro Rui Barbosa. Nessa política, dava o direito dos bancos privados a imprimirem dinheiro. Foi assim que muitas pessoas começaram a pedir empréstimo para poder montar suas empresas, o preço dos produtos subiu e assim gerou inflação. E também ele teve problemas quando ele tentou se aproximar dos trabalhadores rurais, e assim ele decretou como ministro da Fazenda um cara chamado Barão de Lucena, que era alegado de ser monarquista. E assim as pessoas, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, começaram a ter medo da monarquia voltar e eles perderem sua autoridade. Foi aí que gerou muitas revoltas. No dia seguinte que ele fez isso, no Rio de Janeiro, na capital. E no dia seguinte, no dia 3 de novembro de 1891, após não aguentar a pressão, o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou.
de Floriano Peixoto. O governo dele se deu após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, e suas primeiras medidas visavam diminuir as consequências da inflação, que ocorreu devido à política do estilhamento no governo de Deodoro. Ele sofreu fortes oposições das oligarquias estaduais, pois elas queriam ter um poder político maior, ter poder político sobre o Brasil, que eles vão conseguir no futuro, quando a gente for ver a República das Oligarquias. E ele também sofreu oposições do exército. O Floriano sofreu duas revoltas, a revolta federalista e a revolta da Armada, e pelas suas duras repressões ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. As primeiras eleições diretas ocorreram no fim do governo de Floriano, e foi eleito o cafeicultor Prudente de Moraes, e assim deu fim à República da Espada e o início à República das Oligarquias. Então espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscrevam aqui e me digam nos comentários os assuntos que vocês querem que eu explique para vocês.